a terceira e última temporada de Sweet Home acaba de chegar na Netflix. É claro, vamos comentar tudo o que aconteceu, gente, nessa temporada. E eu acho que eu posso resumir essa temporada com transformação e morte, porque basicamente todo mundo se transformou e morreu, assim, já começa ali com os soldados sendo eliminados, praticamente só fica o Sargento Kim, que acabou sendo bem relevante lá no final, já que ele que assume ali a liderança do pessoal após a transformação do Sargento Stark. E, gente, assim, eu achei triste a transformação dele, a gente já sabia que ele era sintomático e tudo mais, e eu gostava dele, sabe? Ele é turrão, é rabugento, mas eu gostava dele e achei bem tenso ali aquele momento, inclusive todo mundo fica muito assustado ali com a transformação e ele tentando ajudar as pessoas mesmo assim, mas tinha um sorrisinho ali, a produção não viu, mas eu vi esse sorrisinho, viu? E achei ali um momento bem tenso. Mas focando aqui nos personagens principais, o pobre do Yoon-soo, gente, ele já começa ali correndo atrás da Yi Kyung pra tentar transformar ela de volta, né? Trazer ela de volta de alguma forma, porque ela virou aquele monstro, então ele fica tentando salvá-la e é aí que ele descobre uma super habilidade de trazer monstros de volta à humanidade. É uma super habilidade e uma esperança também, e ele consegue trazê-la aí de volta. Além disso, ele tá ali sendo controlado pelo seu lado monstro. E eu vou admitir pra vocês que eu gosto do lado monstro dele. Quando as pessoas se transformam, elas sempre ficam mais frias, mais marrentas, mas mesmo assim, eu gosto tanto dele que até mesmo ele transformado, eu acho que ele consegue ainda assim ser simpático e eu consigo gostar dele mesmo nessa versão. E ele não para, né? Porque aí depois disso ele ainda tem que pedir um Yumion. E falando aí, gente, no Yumion, ele faz ali uma revelação no final da segunda temporada pro Dr. Lin, que ele é o primeiro experimento dele, o Sang-won. Então, assim, o Yumion que toda hora muda de rosto, que muda de nome e revela que na verdade é o Sang-won, gente. Essa é a verdadeira identidade dele, é até difícil agora chamar ele dessa forma. E assim que ele descobre que ele tem uma filha e que a garota é poderosa, ele já fica de olho ali na garota, já começa a bolar um plano e já começa a correr atrás dela. E é aí que a gente tem uma grande batalha, que pra mim foi a batalha mais tensa aqui dessa temporada, que é a batalha dele com a Yoo Kyung, gente, porque os dois eram noivos no passado, eles se amavam, então pra ela com certeza foi muito difícil saber que era ele e que ele tinha se transformado, que agora ele é totalmente frio, não tem mais aqueles sentimentos, não tem mais aquela personalidade, e ele mata ela de uma forma muito cruel. Eu acho esse momento bem pesado, porque a morte dela é pesada, é na frente da filha, e é logo depois dela finalmente conseguir se reconciliar com a filha dela, né? A garota que a gente conhecia como Ai finalmente ganha um nome, ela é chamada de Yusu. E lá na temporada passada tem momentos que a gente tem uma raivinha dela, gente, ela tem umas atitudes meio inconsequentes, inclusive deseja a morte da mãe, transforma a mãe, ela tem umas atitudes assim, mas se você for parar pra pensar, ela tem pouquíssimo tempo de vida, ela é muito jovem, ela não conheceu ali muitos sentimentos, não foi muito amada, então a coitada, gente, tinha muita coisa na cabeça dela, ela não estava sabendo lidar com toda aquela situação. Se vocês forem parar pra pensar, é até compreensível as atitudes dela. E aqui, finalmente, ela consegue ter essa reconciliação com a mãe dela, mas aí a mãe dela morre. E eu fiquei com pena dela, gente, porque ela vê a mãe morrer, logo depois dela se entender com a mãe, e aí o pai já quer tomar o corpo dela, possuir ela, e ela acaba se sacrificando para poder acabar com isso. Não só para poder destruí-lo, mas também para poder se destruir e acabar com aquilo de uma vez por todas. Mas no final nós temos uma pontinha de esperança, já que quando ela morre, o Kim Young-soo aparece e ele pode ter sido responsável por ela voltar à vida. Ali na ceninha final nós vemos ela com ele juntos no telhado. É ela porque tem aquela marca na mão, então ela pode ter conseguido ressuscitar e ter tido uma vida feliz. E então que a gente tem a morte do Yumion barra Sang-won, né, de uma vez por todas, e ele não morre numa grande batalha como era esperado por muitas pessoas. Na verdade, gente, ele morre por causa do Sang-wook, que é aquele ali que ele tá no corpo, né, que ele possui o tempo todo. E eu confesso pra vocês que eu achei um final interessante pra ele. Poderia ter acontecido uma grande batalha, sim, mas ele já teve uma grande batalha anteriormente com o Yusu, né, na temporada passada, então eu achei interessante eles fazerem dessa forma pra honrar a memória do Sang-wook. Isso porque eu adorava o Sang-wook na primeira temporada, ele é marrento, é rabugento, sim, mas eu gostava muito dele e eu acho que é uma forma de honrar a memória dele, que ele ainda estava ali dentro, o quanto que ele é persistente e é forte e ele consegue tomar o controle do corpo naquele momento e se jogar ali no fogo, né? Então ele se sacrifica para poder eliminá-lo. E eu achei uma morte até poética e uma forma assim da gente lembrar dele, de honrar a memória dele.
E quem também tá bem diferente é o Eun-yok, gente. Ele aparece ali no final da segunda temporada e finalmente aqui nessa temporada ele reencontra a irmã dele. E eu achei um encontro assim triste, triste, porque ela basicamente fica um ano procurando o irmão dela, sofrendo pelo irmão dela, e quando finalmente ela reencontra ele, ela percebe que agora ele é totalmente frio. Ele diz que se lembra das coisas, mas ele não tem mais sentimentos, então ele não tá nem aí pra ela e trata ela basicamente como nada. E eu fiquei com muita pena, gente, da Eun-yu. Eu confesso pra vocês, porque ela buscou tanto pelo irmão e aí ela sente aquela frieza dele como se ela não fosse nada pra ele. Realmente naquele momento ela não representa nada pra ele. Em contrapartida, ela também começa a se aproximar novamente do Yoon-soo. E assim, gente, na primeira temporada eu não gostava da Eun-yu. Eu achava ela super chata. Nossa, a garota era chata pra mim da primeira temporada. E os únicos momentos em que eu gostava um pouco dela era dela com Yoon-soo. Eu tinha uma esperança de que isso melhorasse ela e que pudesse ser interessante. Só que lá na segunda temporada ele basicamente fica desaparecido. E é então que ela vem numa crescente, ela amadurece, a personagem ganha força e ela começa a se tornar uma personagem realmente interessante. Só que o Yoon-soo não está presente e é então que ela começa a se aproximar do Sok-chan, gente. E eu também comecei a gostar dela com ele. Assim, na primeira temporada eu gostava dela com o Yoon-soo, mas como ele desaparece, eu começo a gostar dela com o Sok-chan e eu fico dividida, porque ela não valoriza nada o Sok-chan. E pra mim, sendo sincera pra vocês, o Sok-chan, ele aparece na segunda temporada quase como se fosse pra substituir o Yoon-soo na questão de personalidade. Ele é aquele personagem do bem, que tá disposto a se sacrificar pelos outros, a fazer o bem pra todo mundo, a ajudar todo mundo, exatamente como o Yoon-soo sempre foi. E é ele quem assume esse papel ali na segunda temporada, quando o Yoon-soo fica desaparecido. E ele ganha muita relevância na segunda temporada, e eu, assim, adorei ele. Dos personagens que entraram ali na segunda temporada, ele foi o que eu mais gostei e o que eu mais me apeguei. Só que depois que o Yoon-soo volta, ele já começa ali a ficar um pouco mais apagadinho. E nessa temporada, onde o Yoon-soo volta a ter a relevância que ele tinha, eu achei que o Sok-chan desaparece quase que completamente. Ele realmente fica muito apagado. E essa ideia aí dele ter qualquer tipo de sentimento pela Eun-yu fica totalmente esquecido e desprezado, já que o vínculo dela com o Yoon-soo volta, né? Então a gente volta a ver os dois ali, a química deles, e aí o Sok-chan fica meio que esquecido. Eles até colocam a ICU com ele ali, né? Ela logo agarra ele e ela gosta dele, mas assim, gente, eu não acho que eles tenham muita química e eu acho ela a chata aqui dessa temporada. Parece que ela meio que vem pra substituir a chatice que a Eun-yu tinha lá na primeira temporada. É ela que faz esse papel na segunda e na terceira temporada. Ela só não é mais chata aqui do que a Hani, gente, porque a Hani, ela realmente faz um papel chatíssimo, principalmente na segunda temporada. E abrindo um parênteses falando dela, gente, a gente precisa falar da morte do Ho-sang, que eu achei também muito triste. Foi uma das mortes pesadíssimas aqui dessa temporada. Achei a morte dele realmente muito triste. E ele tem esse perfil que eu gosto de personagem emburrado, assim como o Tak, assim como o Sang-woo, que ele também tinha essa personalidade mais emburradinho e eu gostava dele também, apesar dele não ter aparecido tanto assim. E ele tem uma morte bem pesada. Mas partindo já pro final, gente, a Eun-yu basicamente percebe que está com sintomas, então ela se isola ali para poder se transformar. Em contrapartida, né, a gente tem aí o Eun-yok juntamente com o Yoon-soo indo lá enfrentar, né, o Yoon-mi-won. Eles vão enfrentar, mas aí ele morre de outra forma, como eu já comentei aqui com vocês. E depois disso, meio que os humanos encontram um grupo de, né, humanos e eles se unem aí, porque eles percebem que é assim que as coisas têm que ser, é assim que eles vão se proteger dos monstros e é assim que as coisas vão se encaminhar. E ao mesmo tempo a gente tem essa nova habilidade do Yoon-soo, aonde ele pode transformar alguns transformados. Não são todos, ele não consegue transformar todo mundo, mas ele pode fazer isso com algumas pessoas. E aí fica aquela super expectativa final para tanto o Yoon-soo quanto o Eun-yok reencontrarem a Eun-yu, né, que ficou ali isolada, e fica aquela super expectativa. Eu queria ver um abraço deles, eu queria ouvir ali que o Eun-yok tinha se transformado novamente, ele abraçando ela, mas principalmente o Yoon-soo ali reencontrando e abraçando ela, afinal de contas, os dois têm aquele sentimento ali um pelo outro, inclusive nessa temporada eles falam sobre ser o primeiro amor, né, ela ser o primeiro amor dele, então eu queria ver aquele super abraço, e sim, ela aparece no final, mas é aquele finalzinho ali, né, meio agridoce, com um sorrisinho, mas não tem aquele abraço, aquela ceninha que a gente queria ver. Então, assim, pra quem não entendeu, gente, basicamente o que aconteceu, eu vou explicar bem resumidamente pra vocês,
Mas o Yoon revela que é o Sang-wook, que é aquele noivo ali da Yoo-kyung. Ele descobre que a filha dele tem ali poderes de transformar as pessoas, então ele vai lá e meio que entra no corpo dela e assim ele faz um exército para poder cumprir o objetivo dele de transformar as pessoas e tudo mais, de dominação como ele queria. Só que, gente, o plano dele não dá certo porque o Yoon-soo juntamente com o Eun-yok aparecem para poder enfrentá-lo ali e a própria Isu acaba se sacrificando ali para que ele pudesse sair do corpo dela. Mas no final nós temos uma pontinha de esperança, já que quando ela morre, o Kim Young-soo aparece e ele pode ter sido responsável por ela voltar à vida. Saindo do corpo dela, ele volta para o corpo do Sang-wook. Só que ele ainda estava dentro do próprio corpo, então ele consegue ele assumir o controle e aí ele se sacrifica no fogo, eliminando também, né, o Yumion barra Sang-won. Após toda essa batalha com o exército transformado, os humanos decidem procurar um novo lugar para viver e eles encontram neo-humanos e passam a viver juntos, né? Tem dificuldade ali de aceitação, mas passam a viver juntos porque assim eles podem se proteger dos monstros e também é o futuro. E alguns deles podem ser transformados pelo Yusu, outros não. Ali no finalzinho a gente tem o Yusu e o Eun-yok finalmente vendo a Eun-yu, gente. Ela que havia se isolado por perceber que estava com sintomas e começar ali, né, a ter a sua transformação. Ela aparece ali no final, dando a entender que ela tinha se tornado uma neo-humana, até mesmo pela reação dela ali, né, que não é de imediato de ir atrás deles ou algo assim. Ela tem uma reação um pouco diferente que dá a entender que ela se transformou em uma neo-humana, podendo ter resquícios de quem ela era ou até mesmo de ser transformada novamente pelo Yoon-soo. Então eles escolhem deixar esse finalzinho aberto justamente para que as pessoas possam interpretar de forma diferente, tanto em relação a Eun-yok quanto a Eun-yu, né? As pessoas podem ver aquela ceninha e interpretar de diversas maneiras diferentes, mas eu achei interessante que eles finalmente se reencontraram e fica aí um fiozinho de esperança em relação a esse reencontro deles. De uma maneira geral, gente, a temporada conseguiu fechar ali os arcos que estavam abertos, né? Claro que tiveram alguns finais que não foram exatamente o que a gente esperava, e eu acho que a temporada realmente foi um pouco corrida, aconteceu muita coisa justamente por conta do erro da segunda temporada. Para mim, o grande erro foi a segunda temporada ter dado, né, aquele salto e simplesmente ter inserido um monte de outros personagens, né? Tem um momento ali da segunda temporada que dá um desânimo de assistir, porque você começa a ver novas histórias quando a gente queria estar vendo a história dos personagens que a gente já conhecia desde a primeira temporada. Então a série fica muito cansativa até chegar no final da segunda temporada, onde começa a ficar mais interessante novamente com aqueles personagens que a gente estava acostumado a ver. Então aqui na terceira temporada eles simplesmente tinham que solucionar muitas coisas, porque eles trouxeram muitos personagens na segunda que agora precisavam ser solucionados aqui nessa terceira temporada. Eles precisavam dar um desfecho para aquele tanto de história. Então isso fez ter muitos acontecimentos repentinos, paralelos no meio das coisas importantes. Tanto que eu nem vou comentar com vocês sobre esses desfechozinhos, senão esse vídeo ficaria bem maior do que já tá. E eu não acho que sejam desfechos tão relevantes assim. Então, em relação aos personagens principais, eu achei interessante, mas pra mim continua sendo cansativo assistir esses personagens que surgiram lá na segunda temporada e toda essa trama em relação a eles. Até que os soldados ainda vai, mas tem muita coisa ali que pra mim se tornou desnecessária e ficou ocupando tempo aqui nessa terceira temporada. Eu gostaria de um final mais fechadinho em relação a Eun-yu, sabe? Eu preferia que não tivesse final aberto para interpretação, nada disso. Eu queria um final realmente mais fechadinho. Eu queria ver um abraço dela com o irmão, um abraço dela com o Yusu. Eu queria ver algum momento de afeto, sei lá, em relação a eles ali no final, sabe? Apesar deles terem deixado uma esperança e aquele sorrisinho bonitinho dos dois ali pra ela no final, eu ainda queria ter visto algo a mais ali naquele finalzinho. Mas de uma maneira geral, pelo menos eles conseguiram solucionar, deram um fim ao vilão de uma vez por todas, né? O Dr. Lin também, né, que eu até tinha esquecido de comentar, mas finalmente ele teve um fim, gente, porque o que ele fez, né, os experimentos, toda a crueldade, finalmente ele não conseguiu realizar o objetivo que ele queria ser transformado e ele foi morto ali, então ele teve um fim depois de tudo que ele fez e de todo o egoísmo dele. Então eles conseguiram fechar aí o que tinha que fechar. Foi meio triste ver o Eun-sok tão friozinho, né? Mas ele deu aquele sorrisinho ali no final, aquela pontinha de esperança. E pelo menos o Yusu tá ali, feliz, ajudando as pessoas, né? Que é o personagem que todo mundo ama. Deixem pra mim aí nos comentários o que vocês acharam desse final. Esperavam mais, esperavam algo diferente? Deixa tudo aí pra eu saber. Então é isso, galera. Tchauzinho!